A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando a você nesta hora para junto podermos estar fazendo mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos, edição 79. Tema central: Corpo e Unidade. Carta de Paulo aos Coríntios. Quem escreveu essa lição foi o pastor Valtair Afonso Miranda. Os irmãos que desejarem e pode acessar lá os primeiros vídeos que tem a sua biografia lá, né? Então os irmãos podem acessar com certeza para encontrar a biografia do nosso querido pastor Valtair Miranda, né? Irmãos, vamos estudar a lição número 9, né? A nona lição. E que fala sobre... Só abrir aqui, irmão, rapidinho. Já estava aberto, eu fechei, mas vamos abrir de novo. Que fala sobre consolação e consolo, é o título. O texto base é 2 Coríntios 2:17. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade que o Senhor Deus está dando a cada um de nós para estudar a sua palavra. Pai bendito eternamente, graças te damos a Deus por esse dia. E mais uma vez, Senhor, estamos na sua presença para agradecer a ti, ó Deus. Agora, Senhor, nos dá sabedoria e entendimento para que possamos ministrar a sua palavra aos corações daquele que necessita, aos nossos corações. Na verdade, todos nós precisamos, Senhor, ser cheio da tua graça, da tua palavra, ó Deus. Ó Deus, abençoa que esse estudo possa servir de edificação para a sua igreja e para aqueles que manusearem a tua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. O texto básico, né? Agora nós vamos ler Coríntios. Vamos ler aqui esses dois versículos da introdução aqui, da saudação da segunda carta aos Coríntios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos e toda a Caia. Graças a vós, outros, e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Para o segundo texto, né? Que está em 2 Coríntios 2:17. Porque não nos temos como outros tantos mercadejando a palavra de Deus, ante em Cristo o que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Consolação e consolo. As lições anteriores nos debruçamos sobre a primeira carta aos Coríntios. Depois de tudo que escreveu, Paulo poderia imaginar que tudo se resolveu em Corinto. Mas não aconteceu assim. Na verdade, não foi o que aconteceu, né? Houve alguns problemas ali naquela igreja e foi necessário Paulo escrever outras cartas para que pudesse ajustar. Os crentes de lá continuaram a manifestar comportamentos pouco saudáveis na vida cristã. Então, tudo que Paulo ensinou, eles não colocaram em prática. Além disso, eles reagiram negativamente às tentativas do aconselhamento de Paulo. Além de não pôr em prática, eles reagiram contra os ensinamentos de Paulo, né? Alguns, de maneira agressiva, chegaram a atacar a pessoa do apóstolo junto à sua mensagem. Foi nesse momento que as palavras da segunda carta aos Coríntios foram escritas. Isso explica o tom de defesa dessa segunda carta. Paulo não apenas defende o seu ministério, mas a mensagem da salvação que estava ao redor da sua vida e testemunho. Então, Paulo, aqui ele faz a sua defesa, porque ele foi chamado pelo próprio Deus para executar essa obra aos gentios. Os irmãos podem lembrar que quando ele pegou as cartas lá no caminho de Damasco, foi para cumprir propósitos relacionados à sua prática de fé, o zelo pela obra do Senhor
Então Deus reconhecendo esse valor, né, em Paulo, apareceu no caminho de Damasco e se revelou como Cristo né, o Senhor. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou aquele que tu persegues, né? Os irmãos conhecem essa passagem, mas só para lembrar o ponto que nós estamos tratando. O contexto histórico de 2 Coríntios, né? Dessa carta. Depois de ter escrito aos crentes de Corinto a carta que conhecemos como 1 Coríntios, Paulo foi surpreendido com a rebeldia presente daqueles crentes. Depois de Paulo escrever aquela carta, as primeiras cartas, exortando, aconselhando, né, colocando as coisas em ordem, ele agora é surpreendido porque eles não acataram o ensinamento de Paulo. Pelo pura que rebeldia. Eles não só relutavam em seguir as suas orientações, mas também começaram a duvidar da sua idoneidade como ministro do Evangelho de Cristo. Nem que Paulo ele era uma pessoa que perseguia a igreja, né? E talvez esse fato do início, eles não tinham uma desconfiança dessa parte, achando que Paulo não era um discípulo fiel, né? Digno de aceitar o Evangelho. Ao tomar conhecimento disso, Paulo reage com energia. Ele hesita em ir até Corinto pessoalmente. Então, ele faz de tudo para não ir pessoalmente ali naquele momento, que com certeza não ia ser bom, né? Ia trazer muita confusão, né? Com medo de ferir os crentes com uma reprimenda muito severa, né? Então, uma repreensão muito severa poderia causar ali um estrago àquela igreja. Então, Paulo, sabiamente, deixou passar e, mais tarde, ele abordou esse tema. Para abordar esse problema, ele escreve a segunda carta aos Coríntios. Nela há momentos suaves, mas também momentos mais contundentes, principalmente após o capítulo 10. Então, a partir do capítulo 10, Paulo realmente já coloca mais a situação do pensamento, do jeito que Paulo, né, vai conduzir ali aquela carta aos irmãos lá da segunda igreja, da igreja de Corinto. A razão para isso pode ser atribuída às duas situações diferentes. Ele teria escrito os capítulos de 1 a 9, capítulo 1 a 9, em um momento, e os capítulos subsequentes em outra oportunidade, né? A mudança de tom entre essas duas partes de 2 Coríntios pode ser explicada como resultado de dois momentos distintos, né? Então, Paulo aqui, ele faz uma divisão ali, né? De etapa. Entre as cartas de 1 Coríntios e 2 Coríntios ocorreram uma série de eventos. Principal desses foi uma visita que Paulo fez à igreja, na qual foi duramente insultado por um membro da comunidade. 2 Coríntios 2:1. 2 Coríntios 2:1 diz assim: isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, né? Aí depois lá, 12:4, ele diz assim, 12:14, ele diz assim: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Então Paulo coloca que não está interessado em coisa alguma deles, mas somente a comunhão com eles, né? 13:1. Essa é a terceira vez que eu vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Então Paulo ali já leva testemunha, para servir de testemunha, que ele se comprometeu em levar a reconciliação, né? Depois de retornar a Éfeso,
ele escreveu o conteúdo que provavelmente encontramos em 2 Coríntios 10, 13. Então, Paulo passou primeiro por Éfeso, né? E depois ele vai a essa cidade de Corinto. 10, 13. 2 Coríntios 10, 13. Não, porém, não nos gloriemos sem medida, mas respeitamos ao limite da esfera da ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, né? Então, nós vemos aqui, provavelmente é a carta de lágrimas mencionada por Paulo em 2 Coríntios 2, 4, né? Que ele fala assim: porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasse entristecido, mas para que conhecesse o amor que vos consagro com grande medida. Ou seja, essa carta é escrita em meio a muita tribulação, angústia de coração, com muitas lágrimas, não seria a nossa primeira canônica, mas a parte final de 2 Coríntios 10 a 13. Então seria essa parte final, né, do capítulo 10 a 13. Depois que Tito visitou a igreja, trouxe boas notícias. Irmãos, Tito, na verdade, Tito era um companheiro de Paulo, que foi mencionada em várias epístolas, né? Tito estava com Paulo, Barnabé em Antioquia e acompanhou o concílio de Jerusalém. Embora o seu nome não seja citado em Atos dos Apóstolos, ele está listado como um dos 70 discípulos, né? Então, Tito também era um dos discípulos do Senhor também, né? Paulo escreveu uma carta de reconciliação. Então, Paulo agora ele reconcilia, ele escreve essa carta de reconciliação com um tom muito mais ameno, que compõe parte inicial de 2 Coríntios, de 1 a 9, né? Não se sabe ao certo o motivo da fusão das duas cartas em um único documento, ou mesmo que inverteu a ordem. Talvez alguém ali, por descuido, tenha invertido a ordem, né? É o que o autor aqui da revista está colocando. Mas isso não seria difícil em uma época em que os documentos eram preservados nos rolos manuscritos. Então, eram rolos, né? Eram papiros. Então, quer dizer, era fácil confundir, né? E talvez esse seria o motivo, né? Dessa inversão. Não há dúvida, entretanto, de que ambos os textos paulinos foram escritos no mesmo ano. Mesmo assim, eles foram escritos no mesmo ano. Separados apenas pela ida e volta dos jovens discípulos, né? Então, irmãos, falamos aqui nesse primeiro tópico, o contexto histórico de 2 Coríntios. Segundo tópico, o Deus de toda a consolação, né? Após a saudação inicial, após o início aqui da carta, dá lugar a uma belíssima bênção, né? Então, Paulo abençoa a igreja. Nela, Paulo introduz o tema de consolo. Então, Paulo já fala sobre um consolando o outro, ou um trazendo ajuda, né? Na verdade, o Espírito Santo consolando a igreja para que aquele discípulo também seja consolado, né? Deus é o Deus de toda consolação e que nos conforta em toda tribulação. Então, com certeza, a igreja, no início, passava por uma grande tribulação, uma perseguição. O próprio Paulo já foi perseguidor daquela igreja e agora ele fala do outro lado como atribulado. Ele nos impulsiona a consolar os outros aflitos com o mesmo conforto que recebemos. 2 Coríntios 1,4. Foi 2 Coríntios 1,4, né? Que diz assim: e ele nos conforta com em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com
a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, a igreja, ela faz parte dessa comunhão que um consola o outro e Deus consola e conforta toda a igreja, né? Como o termo consolar em grego não se refere apenas a animar alguém, mas também a conceder energia, né? Então, aqui ele usa uma metáfora, né? Paulo utiliza a metáfora da partida de um carro com bateria descarregada para explicar esse conceito. Assim como um motorista amigo energiza a bateria descarregada de outro carro, o crente fortalecido por Deus compartilha esse fortalecimento. Então, um crente fortalecendo o outro, porque é fortalecido com as coisas de Deus, com aqueles que necessitam. Isso reflete o consolo esperado por Paulo. Na verdade, Paulo esperava ser confortado pela igreja, né? Coisa que ele não encontrou ali, porque, pelo contrário, duvidaram da sua idoneidade, né? Onde aqueles receberam o fortalecimento divino podem fortalecer os outros. Há uma conexão intrínseca entre o sofrimento e o consolo. Deus não permite que seus filhos enfrentem mais do que pode suportar. Em 1 Coríntios, nós vamos ler agora, 1 Coríntios 10, 13, né? 1 Coríntios 10, 13. E não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentado, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar, né? Então, Deus, ele não nos dá provações, né? Sabendo que todas as coisas, aí ele usa outro texto também, né? Paulo também escreverá em outro lugar: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Então, Paulo, o Espírito Santo inspirando Paulo e falando sobre o conforto espiritual, né? E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Paulo referirá em 2 Coríntios 8, uma aflição específica que enfrentou na província romana da Ásia, possivelmente na cidade de Éfeso, né? E embora ele não dê detalhe, tradicionalmente é entendido como uma enfermidade, né? Embora Paulo não dê essa detalhadamente o que aconteceu, mas os estudiosos, né? Ele entende que é uma enfermidade grave. E o apóstolo enfrentou, chegando a ponto de temer por sua vida. Capítulo 8, 2 Coríntios, né? E verso 9. Vamos ver. Pois não conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza tornasse ricos, né? Ele aponta que a razão para essa experiência quase fatal foi a providência divina, a fim que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos, né, irmãos? Então, Deus tem todo o poder, né? Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus para que trouxesse vida, né? Até na morte. Então, irmãos, nós falamos aqui nesse primeiro contexto, o primeiro tópico, o contexto histórico de 2 Coríntios. Falamos no segundo tópico, o Deus de toda consolação, né? Que nós somos consolados através do Espírito Santo de Deus, e a igreja, através do Espírito Santo de Deus, também consola a igreja, aos irmãos, né? Os dois lados do Evangelho. Então vamos ver aqui nessa sessão, a sessão que se inicia no 2 Coríntios 1,12, né? 2 Coríntios 1,12. Porque a nossa glória é essa, o
o testemunho da nossa consciência de que com santidade, sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco, né? Se estende até o final do capítulo 2. Nela, Paulo explica que demorou a visitar a igreja de Corinto, contando eventos que ocorreram durante sua viagem, né? Então, com certeza, muitas coisas aconteceram. Os irmãos sabem que Paulo sofreu um naufrágio, né? Foram perdidos na ilha, teve várias situações, né? Nesses trajetos dessas viagens. Então, por isso que o tempo, né, demorou mais. No versículo 2:14, 2:14, né? Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, né? Ele utiliza a mensagem de uma entrada triunfal militar em Roma para ilustrar os frutos do seu ministério. Essas paradas eram realizadas após uma guerra, onde o vencedor era o destaque, né? Então, Paulo está utilizando aqui uma entrada triunfal do general em uma cidade, né? Com seus despojos. Aí ele vai dizer aqui, eu estou colocando aqui, né? Na analogia de Paulo, Deus é o general vitorioso e os crentes são despojos da guerra. Os despojos era aquilo que era conquistado na guerra, né? Se tivesse alguma coisa de valor, né? E os crentes aqui, no caso, o general vitorioso na guerra foi Deus e os despojos são os crentes, né? Sendo conduzido triunfalmente diante do mundo. Paulo adota essa imagem para enfatizar que os crentes de Cristo não podem passar desapercebidos, assim como a procissão triunfal era impossível ser ignorada, né? Então, irmãos, na verdade, Paulo está fazendo aqui uma colocação, né, que a igreja não se passa despercebida nesse mundo. Mesma forma, os crentes devem levar o aroma do conhecimento cristão em todo o seu redor. E como é o aroma do cristão? É uma vida santificada, né? Porque nós somos para Deus o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. 2 Coríntios 2:15. A parada triunfal romana era festiva para os vencedores, mas indesejável para os derrotados, como os judeus levados por Tito para Roma após a guerra judaico-romana do ano 70. Esse título aqui, irmão, era o general título romano, né? Não é o mesmo lá o discípulo, né? E Tito era um general romano que invadiu Jerusalém, os judeus rebeldes, e levaram para Roma, né? Para lá ser castigado. Para o imperador era uma apresentação de vitória, para os judeus era um sinal de morte. Paulo esclarece que o evangelho não agrada a todos. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. E para essas coisas, quem está à altura? 2 Coríntios 2,16, né? E aí fala aqui, para os crentes, o evangelho é vida eterna. Para nós, crentes, os cristãos, é vida eterna. Para os incrédulos, é condenação e morte, né, irmãos? Então, graças a Deus, que Deus foi o nosso general que conseguiu a vitória e nós somos despojos, né? A recompensa dessa vitória. Conclusão. Assim como na primeira carta, em grande parte das suas obras, Paulo se apresenta como apóstolo comissionado diretamente por Deus. Lembrando, irmão, que Paulo foi chamado por Deus, né? Desde o ventre da mãe dele, né? E quando ele encontra Deus no caminho de Damasco, Jesus se revela a ele,
através de uma luz, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Deus fala que ele é o que ele tenta, né, barrar a obra de Deus, né? O que está recalcitrando contra Deus, né? Então Deus chama ele para fazer essa obra de evangelista dos gentios, né? E manda Ananias na casa dele para curar daquela cegueira que foi acometido, e aí ele começa a crer no Deus Todo-Poderoso e seguir, e já desde o início já sendo impulsionado pelo Espírito Santo a pregar o Evangelho. Timóteo, agora com o autor, nós lembrando que a recomendação de Paulo que eles aceitassem a Timóteo, mesmo sabendo que ele era um discípulo novo, né, um líder novo, jovem, mas que era idôneo, né? Agora, o autor era conhecido na igreja, tendo apoiado Paulo durante a plantação da igreja de Corinto. Na verdade, quem plantou, né? Quem foi evangelista daquela igreja foi o apóstolo Paulo, e Timóteo enviaram graça e paz. Aqui, irmãos, duas referências, duas palavras, né? Graça destinado a carta, né? Graça e paz destinado da carta. A graça era a saudação comum entre os gregos. Então era comum essa colocação, né? Essa palavra de graça. E a saudação também entre os judeus, a paz de Cristo, a paz do Senhor, né? Então, graça e paz era comum entre os judeus. Ao combinar essas duas expressões, o apóstolo reforça que a igreja está acima de uma cultura específica, né? Então a igreja, ela se mantém acima de qualquer cultura, tradições, né? Porque ela é celestial, ela é triunfante, né? Na verdade. O apóstolo reforça que a igreja está acima da cultura específica. A igreja não é grega, né? Nem judaica, ela é universal, pura étnica, composta por povos de todas as raças, tribos, línguas e nações. Graças a Deus, né, que Deus veio para todos, né? E lá em João 3,16 que fala que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, né? Não só a Grécia e não só Israel, mas todo mundo, né? Deus amou. Irmãos, estamos chegando ao final desse estudo. Ainda vamos fazer a oração final, mas quero comentar aqui para pensar e agir. Se Deus é capaz de ressuscitar os mortos, por que Ele não seria capaz de curar alguém de uma doença? Deus tem poder sobre a vida e a morte, sobre a doença e a saúde. Não há adversário que Ele não possa vencer, nem inimigo que possa resistir. No entanto, é importante compreender que a vontade de Deus prevalecerá, né, irmãos? Então sabemos que a vontade de Deus sempre vai permanecer. Como você compreende a antipatia que a pregação do Evangelho pode gerar em certos contextos? Devido à presença de Cristo na vida do crente, é possível ser cristão de maneira oculta? Creio que não, né, irmãos? O crente, ele não tem como ficar oculto dentro de uma sociedade que precisa ser iluminada pela luz do Espírito Santo. Então, irmãos, chegamos a mais um final de estudo. Vamos estar orando, agradecendo a Deus pelo esse estudo, um estudo muito bom, né, que fala sobre a carta aos Romanos, períodos, contexto, né, e histórico, e fala sobre a consolação do Espírito Santo, da igreja, enfim, fala de muitas coisas que aconteceu e que levou o aprendizado daquela igreja, uma igreja problemática, mas que foi solucionada com a presença do Espírito Santo na vida dos irmãos. Vamos lá. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, mais uma vez levamos nossas vozes adiante de Ti, agradecendo, pedindo perdão pelos nossos erros, que o Senhor possa colocar no coração de cada um o ensinamento que foi
falado aqui pelo nosso o pastor Valtair, né? E que nós possamos pôr em prática esses ensinamentos que são maravilhosos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos para todos sempre. Amém. Meu irmão, meu amigo, se você tem gostado desses ensinamentos, desses vídeos, gostaria de pedir que você marcasse um likezinho aí, né? Não tem esse costume, mas se os irmãos quiserem nos ajudar, vai ser muito bom, né? Se quiser compartilhar também, muito bom também. Fica à vontade, irmão, o que o Senhor tocar no teu coração, tá? Então, se gostar, venha conosco. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?